Espírito de Deus, Pai, nós oramos por essa palavra, pedimos revelação do Senhor, que haja um ambiente apropriado de vida, de unção, de glória e de poder. Fala assim comigo: Senhor, o meu coração, essa manhã, está totalmente rendido à Tua palavra. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Irmãos, eu tenho que fazer uma menção. A Gisele vai ministrar agora para os adolescentes. Eu tenho que fazer uma menção da célula, acho que é do José, não é? Quem que é essa célula? Fica de pé, por favor, irmãos. Olha os irmãos que decidirem andar em unidade. Olha isso aqui. Isso é uma salva de palmas para esses irmãos. Glória a Deus. Eu não sei se foi impressão minha, mas parece que a rede do Marcelo sentou junto. Fica de pé então a rede do pastor Marcelo, que é uma salva de palmas para esses irmãos também. Você pode achar que, mas o que tem isso? Irmão, você não tem noção o que é unidade. O dia que você tiver, a sua vida muda completamente. Aleluia. Nós estamos ministrando sobre honra. E hoje eu vou continuar. Essa ministração, eu escrevi um livro há alguns anos, sei lá quantos anos atrás, 5, 6 anos atrás, sobre honra. E aí eu peguei uma parte dele para ministrar hoje, amém? Passou para você? Coloca para mim, por favor. Eu vou começar com essa introdução. É só isso aqui hoje, o PowerPoint, mas tem uma série de versículos que eu vou ministrar com vocês aqui. A palavra grega para honrar é timau, que significa algo mais profundo do que honra, porque a gente fala o seguinte: eu quero te honrar aqui, quero honrar o pastor, eu quero honrar fulano. Isso é um nível de honra, mas não é o nível de honra mais elevado que tem na palavra de Deus. Por quê? Porque toda honra, ela tem uma atitude prática, e não é somente a fala, é uma ação quando você faz. Quando alguém te chama para um aniversário, quando você leva um presente, leva flores. Pega isso aqui para mim, por favor. Quando você leva flores, pode ser até de plástico, não tem problema não. Você está honrando a pessoa não no nível somente mais verbal, mas você está honrando com um valor atribuído. Então, quando eu sou chamado para uma festa, geralmente minha esposa que faz, ela sempre tem a devida preocupação de levar algo que honre a pessoa. Esse honrar significa que você tem um valor. Então a honra, ela é sempre vinculada com algo de valor. Não é somente a fala, porque falar todos falam, mas presentear, honrar com algo, nem todos fazem. Então a honra, ela é vinculada com aquilo que você decide manifestar. Olha, você representa isso para mim, você tem um devido valor. Eu me lembrei de você e eu trouxe esse presente para você. Isso significa que a pessoa tem o quê? Valor. Quantos maridos nós temos aqui? Quando você compra um presente para sua esposa, você está falando para ela: você tem um valor. Pastor, mas é um presente caro para mostrar o valor? Não. Vou te contar que muitas vezes a metade de um bombom representa mais do que muitas coisas. O que é a metade de um bombom? Significa que você comeu uma parte, mas você se lembrou e falou: amor, eu trouxe a outra parte para você. Você consegue ver que não é o valor, mas é a atitude de honra? Um bombom custa quanto aqui, irmãos? $1, $2? Mas quando você leva uma parte para outra pessoa, você está falando: eu me lembrei de você. Então, ao presentear alguém, não é o preço, mas é o se lembrar de alguém. Você é importante para mim. Posso ouvir um amém? Isso faz uma diferença muito grande. Nós temos que ter uma atitude de honra, mas a honra é vinculada com algo que tenha valor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo?
Então essa semana eu decidi, obrigado aqui. Essa semana eu decidi fazer um churrasco para os irmãos do louvor da nossa igreja. Porque eu particularmente, eu acredito que é uma das áreas mais atacadas na igreja é o louvor, sabia? Particularmente, não tem assim, onde que está escrito isso? Eu acredito que é muito atacado, muitas confusões vêm, conflitos internos vêm, conflitos externos vêm, o diabo quer resistir, o diabo quer parar. Por quê? Porque sabe que o louvor é dar honra a Deus. Você sabe a diferença entre louvor e adoração? Não, né? Aleluia. Mas não vou pregar isso hoje não, você volta outro dia que eu te conto. Gerou, né, expectativa. É porque uma é uma expressão falada, a outra é uma expressão que você demonstra. Uma é verbalizada a grandeza de Deus, a outra é a manifestação que você faz na presença de Deus. Por isso que é importante levantar suas mãos, por isso que tem cânticos que você pronuncia a grandeza e a exaltação de Deus. Amém? Mas não é isso que eu vou ministrar. Então vamos lá. Porém, o seu significado é muito mais abrangente do que expressar a nossa palavra honra. Além da ideia de elogiar, valorizar, considerar, prestigiar, aplaudir, timal, que é a origem da palavra, ela vai numa profundeza, em algo mais profundo. Pois trata a ideia de presentear e até mesmo de remunerar. Isso significa literalmente que honramos financeiramente e não somente em palavras. Pastor aqui hoje, pastor Marcos falou que nós devemos fazer participante de boas coisas aqueles que nos instruem. Na verdade, aquilo é honra. Então, quem nos instrui, ele recebe uma honra, mas não somente verbalizada, mas com uma ação. Eu me lembrei de você, eu trouxe para você isso aqui, porque você tem me ensinado, você tem me mostrado. Então, quando o seu líder, você o honra recebendo na sua casa, fazendo um almoço ou uma janta para ele, você está demonstrando uma honra mais elevada. Quantos aqui já fizeram um almoço específico para o seu líder? Quantos aqui pararam o que você estava fazendo e falaram, olha, fiz um café para você, vem aqui na minha casa. Isso é colocar um nível mais elevado de honra, é sair do nível de palavra e entrar no nível de ação. Eu falar que eu amo a minha esposa é um nível, mas eu demonstrar em prática que eu a amo é um nível muito mais elevado. Quantos aqui tem líderes aqui? Quando você fala para o seu líder, olha, eu quero te honrar, você é uma bênção na minha vida, é um nível de honra? Mas quando eu tenho uma atitude prática mais elevada, de entrega, de dar, eu coloquei agora um padrão mais alto. Ah, pastor, mas o que a Bíblia fala sobre isso? Olha só. E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele só falou que amava? Ele o quê? E Ele deu o quê? É um nível mais elevado? Você consegue ver que agora o amor e a honra, muitas vezes, até a palavra amor na Bíblia, ela pode ser traduzida por honra também em algumas passagens, sabia disso? Existem alguns momentos que você pode pegar aquele amor e colocar a honra, então presta atenção. E Deus amou o mundo de tal maneira, Ele falou, Ele o quê? Verbalizou. Mas quando Ele fala, e Ele deu, Ele saiu de um nível de honra e colocou um nível mais elevado da honra. Todo nível elevado de honra sempre tem uma atitude de dar, fazer, demonstrar. Você está conseguindo acompanhar o que eu estou dizendo? Estou falando da Bíblia. E Deus amou o mundo, Ele falou, Ele verbalizou, nível. Mas Ele deu, Ele elevou o nível. Então, toda ação de dar algo demonstra realmente o valor profundo daquilo que você tem para o seu filho, para o seu cônjuge, para o seu líder. Eu valorizo muito isso, irmãos. Valorizo. Por quê? Porque eu tenho revelação disso. Então, com os meus filhos, no aniversário deles, eu não somente falo que eu os amo. Todos os seus aniversários, nós os acordamos com um bolo, um cupcake, com uma vela.
A gente entra, acorda os nossos filhos e cantamos parabéns para ele. Aquele bolo vale muito, irmãos? Não vale. Mas essa ação, eles vão lembrar o resto da vida deles. Os meus pais, todos os meus aniversários, me acordavam com um bolo. E eu vou te contar o que ele vai fazer. Eles vão fazer para os seus filhos o que eles aprenderam vendo dentro de casa. Você consegue? Pastor, mas então não é o valor? Não, não é o valor. Mas você tem que atribuir o que você está fazendo com um devido valor. Não é o bolo que tem valor, mas a minha ação de atribuir aquilo, eu elevo o padrão de honra. É ou não é? É ou não é? Você pode falar assim, pastor, mas tudo? Sim. Então, por exemplo, eu vou para uma festa. Se tem aquela festa que você tem que pegar aquela fila grande, eu fico sentado. Você sabe por quê? Porque eu sei que a Gisele vai na fila, vai colocar o meu prato e vai me servir. Louvado seja Deus pela minha esposa. Aí você pode falar, nossa, isso é abuso. Não é não, ela está me honrando. E nunca tire o direito de alguém te honrar. Ah, não, mas isso me incomoda. Porque eu já errei demais nisso. Já errei demais. A pessoa quer me honrar, Deus quer fazer algo, mas eu na minha arrogância, não, por favor, não. Quero te contar algo. Deixe de arrogância. Pessoas vão te honrar porque Deus está mandando. E receba essa honra com alegria. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Mas eu também tenho um nível de honrar. Eu honro a minha esposa. Cuido dela. Invisto nela. Dou boas risadas com ela. Faço coisas que eu não gostaria. Mas eu honro. Mas quando a minha esposa vê que eu estou fazendo algo que não é do meu natural, ela se sente o quê? Honrada. Ela sabe que eu estou me esforçando. Porque, irmãos, a minha esposa, ela é diferente completamente de mim. Ela é muito melhor. Você sabe que sempre tem a versão, né? Já viu aquela coisa, procura a melhor versão de você mesmo? Eu detesto essa frase. Mas, irmãos, a minha esposa... ela se eu tenho algum lado bom, 99% eu atribuo à minha esposa. E 1% ainda que sobra para mim é o meu lado ruim. Você vê o tanto que é ruim. Mas a minha esposa me completa, ela me valoriza, ela me levanta, ela me reconhece. Quando eu chego em algum lugar, ela já me honrou primeiramente. As pessoas já sabem de coisas que eu falei, que eu fiz, porque ela me honrou. Consegue ver que nós vamos elevando o padrão da honra? Posso ouvir um glória a Deus? Então, não é somente elogiar, falar, mas é algo prático, demonstrado, tem algo que é vinculado. Então, quando você honra alguém, você está falando que aquela pessoa tem um valor acima. Então, não é só falar, tem que ter uma ação. Amém. Quantas aqui, mulheres, não precisa falar, seu marido realmente te honra? E houve silêncio no arraial. Quantos aqui os homens se sentem realmente honrados pela sua esposa? Amém. A esposa já bateu aqui e falou, fala. Irmãos, Deus nos honra. Deus honra as nossas atitudes de fé. Vou te mostrar uma passagem que às vezes passa despercebida para a gente. Está lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo 5. Deuteronômio 29, 5. O ar-condicionado voltou a trincar de novo? Tá bem? Tá bom? Tá bom? Tá frio? Então tá bom. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Olha que interessante. O povo foi liberto, caminhou pelo Egito, mas é engraçado, quando eles ouviram a Deus, quando eles obedeceram a Deus, e obedecer é uma atitude de honra, ouvir é uma atitude de honra, se submeter é uma atitude de honra, é ou não é? Olha o que aconteceu.
não envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se gastou no vosso pé a sandália. Olha o que Deus fala. Quando você decide me honrar, tem uma colheita tão grande, que o seu pé não vai inchar, e nem as sandálias que você veste vai envelhecer. Vai ter provisão todos os dias na sua vida. Pastor, e tudo começou pelo fruto de quê? Obedeceu a Deus, se submeteu a Deus, confiou em Deus, sem ter garantias do que iria acontecer, e quando eles chegam no deserto, Deus agora mostra que aquela honra tem consequência. Toda honra tem consequência. Qual que foi essa? Deixa eu te contar uma coisa. Seu pé não vai inchar, você não vai perder nada, suas sandálias não vão envelhecer. Eu sou contigo todos os dias da sua vida. Todas as vezes que você honra a Deus, tem recompensa de Deus. Pastor, define então como que eu honro a Deus. Eu sei o que é que Deus fala comigo quando é para honrar, mas eu posso te falar uma coisa. Sem fé é impossível o quê? Então, o nível mais elevado para alguém que quer agradar a Deus é andar em fé. E todas as vezes que você anda em fé, haverá multiplicação daquilo que você decidiu honrar na sua vida. Tudo que você decidiu entregar para Deus, Deus vai te dar muito mais. O dia que você decidir entregar suas sandálias, Deus vai te dar uma loja de sandálias. Ah, Deus é um Deus de troca? Não é um Deus de troca, mas é um Deus de semente. O que você semeia, você o quê? Colhe. Eu não acredito nessa barganha com Deus. Venha, traga seu dízimo para prosperar. Me desculpe, eu não acredito nisso. Mas eu acredito na semente. A semente eu acredito. A semente eu acredito. Venha e traga seu dízimo para que o devorador não consuma o seu dinheiro. Não acredito, porque o devorador foi vencido na cruz do Calvário. Aleluia. Mas eu acredito que o que você semeia, o que você colocou como semente, você vai colher. E vai colher, a Bíblia fala, abundantemente mais. A 30, a 60 e a 100 por 1. Então, o que você semeia, você colhe? Honrar a Deus, você colhe? Vai colher. Honrar os seus pais, você colhe, irmãos? Sim ou não? Vamos lá nos mandamentos? Hoje aqui eu vou pregar aqui a lei. Mentira, corta isso, senão o pastor Luiz fica bravo comigo ainda. Êxodo capítulo 20, versículos 1 ao 17. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. E aí que nós temos agora o que, irmãos? Nós temos os mandamentos. Alguém sabe os 10 mandamentos aqui de cor? Mas o povo ama viver neles, alguns. Eles só não sabem eles. Mas vamos pegar aqui, quantos mandamentos são, irmãos? 10. Eu vou te contar, dos 10, os 4 primeiros é para honrar a Deus. Os 6 últimos é para honrar, sabe quem? As pessoas. Os mandamentos dos 10, 4 tem a ver com honrar a Deus. Os outros 6 tem para honrar quem? E eu vou te contar, tudo que você planta, você? Então vamos lá. Não terá outros deuses diante de mim. Vamos lá. Continua, por favor. Deixa eu ler para aqui, é mais fácil aqui para os irmãos. Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro. Versículos 4 ao 6. Não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Todos esses têm a ver para honrar a Deus. Mas Deus mostra que existe então um nível que nós fazemos para cima
Mas existe um nível que nós fazemos para os irmãos. Mas muitas igrejas só ensinam a honra, sabe para onde? Para cima, e não é para Deus, é para Ele mesmo. É como se eu viesse aqui e falasse assim: irmãos, aconteceu isso aqui na Flórida, irmãos. Um pastor subiu e falou: irmãos, eu tenho uma direção de Deus. Eu sinto que os irmãos devem ofertar para mim essa manhã. Você escandalizou? Não, eu escandalizei. Esses caras estão assim: é normal, pastor. Se é normal, oferta para mim então, irmãos. Vocês entenderam o que eu falei? O pastor subiu e teve uma direção. Eu sinto que vocês devem ofertar para mim. É fácil demais. E é de Deus, irmãos. Mas eu te pergunto, ele está ensinando corretamente? Sim ou não? Não. Quando a Bíblia fala de honra, aqui ela está falando, apontando para Cristo. Mas nós sabemos que pessoas revestidas de autoridade têm honra. Mas a Bíblia também está falando que os demais irmãos também têm que ser honrados. E aonde que está a honra para os demais irmãos? Quando você ensina, quando você abre a sua casa, quando você aconselha, quando você gasta tempo com essas pessoas. Essa é uma maneira de honrar os irmãos ao seu redor. Você tem que aprender a honrar também as pessoas ao seu redor. Amém? Honrar o seu empregado. Honrar quem sabe menos do que você. Honrar um líder que não tem tanto conhecimento bíblico quanto você. Amém. Então vamos lá. Os outros. Aí nós começamos agora a partir do quinto. E o quinto que tem a ver com as pessoas, você sabe qual que é? Ele é o único, o primeiro na verdade, que vem algo que tem uma promessa. Abre lá para os irmãos lerem comigo. Lá em Êxodo 20, versículo 12. 12, isso. Olha o que a Bíblia diz. Honra teu pai e tua mãe. É um mandamento? E ele é para cima ou tem a ver agora com as pessoas? Com as pessoas. Nossa, mas agora ficou tão pequenininho aí. Mas tá bom aqui dá para ver. Honra teu pai e tua mãe. Mas agora tem algo que acontece nessa honra. O que acontece? Para que te prolongue os teus dias sobre a terra. Olha que coisa. É o primeiro mandamento, que ele tem uma consequência com uma promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a terra. E quando o seu pai não ajuda a ser honrado? E quando o seu pai não é o melhor pai, a sua mãe não é a melhor mãe, e Deus está falando para você honrar, é um teste para você, sim ou não? Sim. Mas a Bíblia fala que tem uma consequência em honrá-los. O que a Bíblia fala? Vai ter o quê? Longevidade. Mas tem uma coisa, irmãos, quando Deus te dá longevidade, Ele também vai te dar provisão todos os dias sobre essa terra. Por quê? Porque você abençoou seus pais, e eu já ensinei isso, eu vou ensinar de novo. Quando fala para honrar o teu pai e tua mãe, nós achamos que é só verbal, mandar uma meia no final do ano para o pai de presente. Olha, nem meia manda mais, só liga de vez em quando. Honrar pai e mãe na Bíblia significa sustentá-los quando eles não puderem mais trabalhar. Você é sua obrigação, filho, filha, é sua obrigação sustentar o seu pai e a sua mãe na época que eles não puderem mais trabalhar, porque não tinha INSS nessa época. Então era responsabilidade dos filhos sustentarem os pais, mas hoje é pai que está sustentando um bando de marmanjo. Aonde olha, me perdoa falar isso, perdoa não, fica com raiva. É um bando de homem de 30 e poucos anos querendo preocupar em comprar um Stanley. O que você tem? Comprei um Stanley essa semana. Sabe o que é Stanley, irmãos? No dia que eu descobri, eu falei, pelo amor de Deus, um bando de marmanjo, sustentado pelo pai e pela mãe, vai trabalhar, caboclo. É você que tem que sustentar seus pais na velhice deles. Posso ouvir um amém? Amém.
Perdi os filhos todos da igreja. Os pais vão ficar uma meia dúzia comigo falando, esse é o meu pastor. Por isso que eu mandei os jovens para a igreja americana. Vocês entenderam, né? Essas cadeiras vazias estão mais vazias porque eu mandei todos os jovens para a igreja americana, irmãos. Então presta atenção, eu não estou aqui para bater no fígado de ninguém, nem no rim de ninguém. Eu estou aqui para te mostrar que a honra tem consequência, ela é elevada, é um padrão elevado. Não é falar, é sustentar, é abençoar, é ser generoso, é alguém que cuida. Posso ouvir um amém? Ah, pastor, tudo bem. Entendi, então é pai e mãe. Não, eu vou abranger o que é pai e mãe. Quantos tem sogra e sogra aqui? Levanta a mão. Aí muita gente é rápido na piadinha. Ah, Deus que me livre. Mas eu vou te contar. Tem pessoas que não prosperam porque não honram sogro e sogra. Mas eu vou te contar como é que funciona. A Bíblia fala que eu me torno uma só carne com a minha esposa. Sim ou não? Então, tudo que é da minha esposa passa a ser meu? Então vamos aqui, vou pegar a Gisele como exemplo. Casei com a Gisele, ela tem uma fazenda. Essa fazenda passa a ser minha? Sim ou não? Sim. Ok. Casei com a Gisele, mas ela tem uma dívida no banco. A dívida também passa a ser minha? Sim. Vou te perguntar. Casei com a Gisele, os tios da Gisele passam a ser o que meu? Os primos da Gisele passam a ser que meu? Se eu tenho então esse entendimento, o meu sogro e minha sogra não é somente sogro e sogra, tornaram-se pai e mãe na minha vida. E a Bíblia fala, eu tenho que honrar quem? Pai e mãe. Mas quando você só quer honrar o seu pai e a sua mãe, mas você não quer honrar o seu sogro e sua sogra, você está pecando. E você não está semeando, e você não tem colheita. Conseguiu ver que o padrão da honra vai sendo elevado aqui? Ah, mas o meu sogro e minha sogra é um problema. O problema é seu, e se é seu, resolva. Eu não sei se eu estou perdendo a igreja ou se eu estou ganhando, para te falar. Chega um momento na vida que você não sabe mais o que você faz. Mas presta atenção. Você consegue então, você tem que entender. Honra teu pai e tua mãe. É, realmente, não está aqui honra sogra e sogra. Mas eu estou te ensinando coisas que você não vai ouvir em qualquer lugar, irmãos. Como é que é? Tem os cunhados também. Aleluia. Calma, calma, que eu tenho cunhado aqui hoje. Aí então a Gisele tem irmãs. Essas irmãs, elas somente cunhadas minhas, são irmãs. E como irmãs, eu faço tudo pelas minhas irmãs. Eu faço tudo pelos meus irmãos. Eu vou te falar diante de Deus. O que eu faço para os meus irmãos de sangue, eu faço para todas as minhas cunhadas, mesmo não tendo o mesmo sangue. Deus sabe que eu sou testemunha disso. Por quê? Porque eu tenho uma revelação mais elevada. E eu vou te contar, irmãos. Quando você vai para um nível, um padrão mais elevado de honra, e você decide abençoar financeiramente, porque foi Deus que mandou, Deus não é incoerente. Foi Deus que mandou honrar? A honra tem a ver também com sustento, com finanças? Peraí, como é que Deus manda você fazer algo se Ele mesmo não te dá provisão? É incoerente, é um Deus mau. Se Ele manda você fazer alguma coisa e te larga lá de qualquer jeito, peraí, isso não é um pai. Mas quando Deus manda você fazer algo, Ele mesmo também vai trazer a provisão, vai sustentar e vai abrir as portas para você abençoar. Posso ouvir um glória a Deus? Então quando eu decido abençoar as minhas cunhadas no mesmo papel de irmãos, eu vou te falar, Deus também vai me dar provisão de quantas vezes for necessário para abençoá-las. Quando Deus manda eu abençoar o meu sogro e minha sogra, tendo a revelação que eles são os meus pais, Deus também vai trazer a provisão muito mais necessária do que necessária para abençoá-los, porque foi Ele que mandou, é o mandamento dEle. Amém? Vocês estão compreendendo que a honra, ela vai se tornando cada vez mais elevada? E é um padrão mais fino, é elevado,
mas ele é fino ao mesmo tempo. Porque nós temos um padrão muito raso ainda de honra. Nós precisamos ter ações que mostrem isso, né? Os irmãos sentarem aqui, os irmãos estão de gravata azul, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Olha, irmãos, isso aqui eu vou te falar, parece que é uma coisa simples, mas fazer isso aqui me honra. Me honra. Sentou junto, caminha junto, demonstra isso, está me honrando. E camisa preta ainda. E quando eles fazem isso, eu vou te contar uma coisa. Eles estão plantando, mas eles vão semear muito mais do que eles plantaram. Muito mais do que eles plantaram. Essa atitude aqui é de gente nobre. Isso aqui é de gente que, olha, o pastor está falando de honra. Espera aí, a gente tem que elevar. E aí quando eles fazem isso aqui, você pode olhar, nossa, mas é uma gravata, ou sentar junto. Irmãos, é uma atitude, mesmo que não falou nada, mas elevada. Ninguém chegou lá, esses irmãos compraram essa gravata, não fui eu que dei. Eles investiram para poder estar usando essa gravata. Parece uma coisa simples, mas está mostrando que um padrão de honra está sendo cada vez mais elevado. Está entendendo a palavra de Deus? Vocês estão comigo, irmãos? Está mesmo? Você está entendendo o que eu estou ensinando para os irmãos? Vamos lá. Mateus capítulo 22, versículos 37 e 39. Respondeu-lhe Jesus: amará o Senhor teu Deus de todo o quê? De toda a tua? De todo o teu? E aí, esse é o grande e primeiro mandamento. Você consegue ver que os mandamentos, os primeiros, tinham a ver todos eles para honrar a Deus? E agora aqui no Novo Testamento o Senhor está colocando que o primeiro tem a ver com quem? Com Ele. Mas ele não para aí, ele diz, e o segundo é semelhante a este: amarás o teu? Só que tem uma coisa aqui que eu não sei se você já ouviu. Não é só amar o teu próximo. O que a Bíblia continua dizendo? Como a ti? Você tem que ter um amor próprio, meu irmão. Se você não consegue ter um amor próprio, não fala que você é capaz de amar alguém. E o que o diabo mais tenta fazer com você? Tirar o seu amor próprio, achar que você não vale nada, achar que você vive no pecado. Ah, mas eu errei. Pois é, o diabo está cegando pessoas. Se você não considera você é incapaz de considerar qualquer outra pessoa. Mas todo mundo só para nessa primeira parte. E eu vou te falar, o inimigo faz isso. O segundo e semelhante a este é: amarás, todo mundo vai falar, amará o teu Deus e amará o teu próximo. Mas o teu próximo, ele te dá uma base. Qual é? Como a ti mesmo. Você tem que aceitar esse amor dentro de você. Você tem que saber quem você é em Cristo. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você consegue perceber aqui então que amar o próximo tem a ver também como você vê o reflexo de você mesmo? Então para de se achar feio, desajeitado. Aqui ninguém se acha, né, não, Paulo? Lindo e maravilhoso. Quantos são lindos e maravilhosos? Presta atenção, quantos são amados de Deus? Quantos se sentem livres em Deus? Mas se você não enxerga isso, é incapaz de amar o próximo. Ah, pastor, eu não sei comigo, nada na minha vida dá certo. Você não se ama, você não vê o amor de Deus. Então para de falar que você ama o próximo. Para você ver que o amar o próximo, Deus colocou um crivo dentro da gente. Qual é? Eu reconheço que eu sou amado, eu sou bendito, Deus é comigo. Apesar das minhas falhas, Deus continua me amando. Olha o tanto que agora é mais fácil amar o próximo. Você consegue ver que a honra tem a ver também com você reconhecer que você é amado? Reconhecer que você é bendito? Reconhecer que o Senhor é por você? Pastor, mas eu errei muito na vida. Não preocupa não, Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário. Falei o que não deveria, não preocupa não, Deus já pagou o preço na cruz do Calvário. Então, irmãos, a partir de hoje, você tem que reconhecer que você é amado, que você é bendito, que o Senhor é com você. Amém?
Aí quando você reconhecer isso, irmãos, vai ser fácil amar o próximo. Glória a Deus. Gente que ama o próximo com facilidade, você pode ter certeza, ele também se sente amado, ele também se sente aceito. Agora, gente que tem dificuldade para amar o próximo, ele tem algum problema dentro dele mal resolvido, que precisa ser resolvido em Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. João capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Servir, você recebe honra de quem? Do Pai. Servir a Deus, você recebe algo do Pai, irmãos? Honra. Tudo que você decide servir, você vai receber uma grande honra do Pai. Pastor, hoje eu quero servir os meus sapatos. Não sei porque eu invoquei com sapato hoje. Você está falando o quê? Deus vai te honrar com novos sapatos e de forma abundante. Pastor, eu decido servir a Deus hoje com o meu dinheiro. Deus vai trazer para você abundância. Eu creio nisso. Eu creio. Pastor, eu decidi servir limpando o banheiro. Deus vai te honrar no que você está fazendo, irmãos. Sabe por quê? Porque você não está fazendo para homens. Esses dias tinha uma pessoa muito revoltada. Eu lembrei quem que é, um cara da internet. Cara, eu já vi gente falar besteira, mas esse eu acho que ele está assim. Eu acho que ele fez uma escala de bobagem para falar. Não, nunca vi tanta besteira na minha vida. Cada dia é uma bobagem. E aí, não vou falar mal do cara não, misericórdia, estou aqui para abençoar, amém? E aí, lembrei. E aí, ele tocava no louvor. Daqui um pouco eu vou falar o nome do cara, é ruim, né? Não, porque é tudo santo, ninguém sabe o que eu estou falando. Não. E aí ele começou a falar, não, porque a igreja me explorou, porque eu tocava de graça e ninguém reconhecia. Então, peraí, irmão, se você quer receber alguma coisa, pede para o pastor. Pastor, você pode me pagar? Porque se você quer salário, não tem problema, deixa eu te contar, não tem problema. Pede, pastor, eu acho que eu servi ali na portaria, eu acho que eu tenho que receber um salário. Aí eu vou te falar sim ou não. Não vou pagar para isso, irmão. Agora, se você está fazendo, e você está fazendo para Deus, fique em paz. Porque dele, você vai receber a honra. Amém? Então defina para quem que você quer fazer. Você quer fazer pelo salário? Tem alguma coisa errada nisso, irmãos? Fala assim comigo, não tem. O irmão do teclado quer receber um salário. Tem algum problema ele receber um salário? Não, mas irmãos, não toque 2 anos, 3 anos, 10 anos da sua vida e falar que a igreja te explorou. Você fez, e se você fez para Deus, você vai receber o galardão de Deus. Amém? Então por quê? Porque se você fez para Deus, Deus vai te honrar. Quantos líderes de célula nós temos aqui? Irmãos, você está fazendo para mim ou para Deus? Então Deus vai te honrar. Amém? Não, pastor, eu acho que eu tenho que receber salário para eu liderar a célula. Me pergunta. Eu vou te falar, irmão, não vou pagar. Você está em paz em relação a isso? Estou em paz, pastor. Não estou em paz. Então não precisa liderar, irmão. Mas se é para Deus, receba do Senhor a honra. Amém? Glória a Deus. Vocês estão comigo aqui? Terminando. Romanos 13, 7. Pode subir aqui o teclado, por favor? Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, a quem respeito. Mas ele termina dizendo: a quem honra, honra. Por que ele termina o versículo falando isso?
ele fala que todas as outras coisas são importantes. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. Mas ele termina falando algo. Quando você termina uma frase, quando eu escrevo para Gisele alguma coisa, eu sempre termino o seguinte, eu falo um monte de coisa, mas no final eu termino o seguinte: eu te amo. Você deixa as suas últimas palavras mais importantes, mais impactantes, com mais peso, sempre no final, é ou não é? Aí o Senhor termina falando então olha, todo mundo é digno de imposto, de respeito, de reconhecimento, mas olha, o nível mais elevado aqui é da honra. Mas eu vou te ensinar algo. Eu tenho filhos, irmãos. E eu sou uma pessoa que eu me programo para o futuro. De que forma? Eu dependo de Deus. Mas todas as questões dos meus filhos, por exemplo, a faculdade dos meus filhos, eu já estou juntando dinheiro da faculdade dos meus filhos. O casamento da minha filha, eu já estou juntando dinheiro do casamento da minha filha. Não, pastor, não, isso é exagero. Estou te contando diante de Deus que eu estou te falando. Lá em casa eu programo para tudo. Então, para os meus filhos, eu já comecei a juntar o dinheiro da faculdade. Para o casamento da Sofia, porque eu acredito que é o que eu vou ter que bancar, porque ela é a mulher. Não sei se aqui tem uns protocolos aqui é assim também nos Estados Unidos. O pai da noiva que paga a festa, é aqui assim também? Ou não? O que é metade, metade? Aleluia, já posso pegar metade do dinheiro lá e já designar para outro lugar. Mas eu sou tão abençoador que eu vou pagar tudo. Aleluia. E ainda vou dar uma casa para cada um deles. Aleluia. Deus me prospere em nome do Senhor Jesus Cristo. E os filhos, e tem uma coisa. Então, eu e a Gisele, nós decidimos alguns anos atrás ter um carro só. E para a gente poder pensar no futuro nosso e dos nossos filhos. Então tem 8 anos que eu tenho um carro. Mas eu programei para quando meu filho chegasse aos 16 anos, eu pudesse comprar um carro para ele. E esse dia chegou. E aí eu sentei com ele e falei: filho, seguinte, o pai, você sabe que está juntando dinheiro para comprar seu carro. Você sabe? Sei, pai. Então tá bom. Mas tem uma condição, você tem que ler o Novo Testamento. Então tá bom, pai. Cheguei agora em casa, semana agora. Meu filho abre a porta, sorri para mim. Cadê o seu computador, pai? Falei: você está precisando, filho? Pensei que era uma tarefa. Falei: está lá em cima, está no quarto. Ele falou: o senhor pode pegar? Falei: posso, filho. É porque eu terminei o Novo Testamento. Falei: que lindão. Minha esposa olhou para mim. Eu falei: mas eu estava preparado para esse dia. Aleluia. Falei: vamos lá então. Vamos escolher esse carro. Eu pensei que ia demorar mais, meu amigo. No outro dia o carro pronto. Gente, esse menino ficou. Mas teve uma coisa que aconteceu aqui. Fui lá e comprei um Tesla para o meu filho, irmãos. Aleluia. Mas eu estava preparado. Cartão de crédito estava pronto. Fiz um lease, barato, irmãos. Mas não conta para ninguém não. Eu falei que o honraria. Mas eu falei para que ele também fizesse algo que me honrasse. Ah, teve uma troca? Presta atenção. Não tem troca diante de Deus. Mas o que você planta, você colhe. Mas filhos, às vezes, eles erram. Vou te ensinar. O filho, quando ele é muito menino, ele não sabe se portar numa mesa. Você pega o menino, ele joga às vezes comida para o alto, faz o que não deve. Aí você começa a ensinar protocolos. Filho,
Eu quero que todos os dias você se sente nessa mesa. Por quê, pai? Porque eu quero, meu filho, eu quero que você se assente. Eu estou ensinando regras, protocolos. Mas à medida que ele vai crescendo, as regras não são mais importantes. Ele já se assenta na mesa porque ele me honra. Então, eu preciso aqui, irmãos, preciso ensinar. Eu ensino protocolos na igreja. Para um determinado momento, você aprender ao quê? A honrar. Os meus filhos eu ensinei protocolos. Meu filho tem que dormir 10 horas da noite. 10 horas da noite, 10 horas da noite, protocolo. Agora quando chega 9 horas da noite, eles já vão para a cama. Por quê? Porque eles vão para me honrar. Porque eles sabem que eu não gosto que eles durmam tarde. Vida cristã é assim. Deus vai colocando protocolos para você entender o que é honra amanhã. Nós precisamos amadurecer, irmãos, e andar no ambiente de honra. Posso ouvir um amém? Há um tempo atrás, eu vou mudar um pouco a história. Eu estava viajando, não foi aqui, tá? Mas acabou que no meio dessa viagem, os irmãos todos do louvor já podem subir. Acabou que, por conta da viagem, as pessoas foram ganhando uma liberdade indevida. E assim, eu tenho níveis de intimidade com alguns aqui na igreja. Eu tenho níveis de intimidade. Isso é normal. Eu tenho um nível de liberdade que eu sei que eu posso ir com você, que eu te honro. Mas se eu falar de repente com o William algo aqui, que eu tenho liberdade com ele, mas de repente falar com o outro pode se sentir desonrado. Então, a honra também tem a ver com momentos e níveis de relacionamento. Tem honra que vai se tornando cada vez mais elevada. Então nessa viagem, alguns irmãos começaram a conversar comigo de forma indevida. Sabe aquelas brincadeiras que não cabe para um crente? Alguém já aconteceu isso com alguém? E aí eu percebi o quê? Existem relacionamentos que você vai ter que estabelecer protocolos. Depois que aprender os protocolos, a gente vai dando abertura para a honra. Não é que você brinque com alguém, que você tem o direito de brincar da mesma forma com outras pessoas. Há níveis de relacionamento, há níveis de liberdade, há níveis de acesso. Posso ouvir um amém? Eu não converso, irmãos, com algumas irmãs em alguns determinados horários. Com todas as irmãs? Não, vou te falar, a Carol é minha cunhada. Se ela me ligar ou mandar uma mensagem para mim, eu vou respondê-la. Porque ela tem um nível de acesso comigo. Mas não quer dizer que todos vão ter o mesmo nível de acesso. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Então a honra, ela vai sendo construída e ela vai se tornando cada vez mais elevada mesmo. Então muito cuidado. Como que você lida? Como que você fala? Como que você se impõe? Porque às vezes você começa a desonrar aquilo que Deus quer honrar. Amém?